Bom dia com Deus, povo bom. Graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Marcos Alexandre, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil em Tauá, e hoje iremos meditar num texto muito conhecido da Escritura, Atos 16, versículo 31, aquele texto famoso que diz: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Vamos então à leitura do nosso texto para depois refletirmos sobre aquilo que o texto se propõe a dizer. Atos 16, versículo 31, a palavra de Deus nos diz assim: responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Muito bem, queridos. Nós estamos diante de um texto que pode nos trazer esperança ou pode nos levar ao desespero. Olhamos para ele e logo imaginamos: se eu crer, verei todas as pessoas da minha família sendo salvas ou sendo libertas das garras do pecado. Concluímos: toda minha família vai estar aos pés do Salvador e todos estarão livres do juízo condenatório. Mas, todas as vezes que nos direcionamos à Bíblia sem considerar atentamente suas palavras, iremos nos deparar com a tristeza de não ver nossos desejos sendo realizados. Então convido você a analisar esse texto juntamente comigo, para que possamos chegar ao seu real entendimento. Procuraremos responder 3 perguntas básicas: como as pessoas interpretam este texto, o que o contexto nos diz sobre esta passagem e qual o real sentido do texto. Muito bem, como as pessoas interpretam esse texto? Muitos entre os nossos partem desta vida distantes do Salvador. Demonstram claramente que não querem nada com Deus e desprezam o Salvador Jesus Cristo. Muitos morrem na impiedade. Aí nós pensamos: e aquela promessa de Deus em sua palavra, será que não vai se cumprir em minha família? Como devemos analisar esta afirmação? O que Paulo e Silas queriam dizer ali? Estavam fazendo uma promessa? Algumas possibilidades se desenham aqui. Como tenho dito, nunca, e preste bastante atenção, nunca devemos desprezar o contexto. Fazer isso nos levará ao engano. Então, o que o contexto nos mostra a respeito desta passagem? Queridos, estamos diante de 2 questões importantes aqui. Uma questão social e uma declaração que precisa ser olhada de forma mais acurada. As 2 caminham juntas para o entendimento dessa passagem. Primeiramente, a questão social. Estamos diante de uma sociedade patriarcal. O que é que significa isso? Naquela sociedade, o homem era o chefe absoluto da família. Ou seja, a palavra do homem era lei para a sua família. Mas isso pode gerar algumas dúvidas para nós. Que dúvidas? Paulo e Silas poderiam afirmar que todos os da casa seriam salvos? Fariam isso contra suas vontades? A vontade de um, ou seja, do pai ou do chefe, prevaleceria sobre todos? Deus aceitaria isso? Partimos então para a nossa segunda questão importante: olhar o texto com atenção. Queridos, não estamos diante de uma promessa por parte de Paulo e Silas. Estamos diante de uma declaração de fé. Qual a diferença? Uma promessa necessariamente deveria se cumprir. Uma declaração de fé coloca sua base na crença dos indivíduos. Então nós podemos inferir, entender, deduzir que as pessoas precisariam crer para serem salvas. Qual a relação entre as 2 informações que citei nesse contexto?
o chefe da família, poderia reunir todos os seus para considerarem com atenção a palavra que lhes seria anunciada. Podemos então partir para a nossa terceira perguntinha. Qual o real sentido deste texto? Ao olhar atentamente para o texto, percebemos que isso aconteceu. Ou seja, prosseguindo no texto, vemos que Paulo e Silas anunciaram a palavra a todas as pessoas daquela casa. E elas creram. Eu quero ler para você. Preste atenção. Versos 32 ao verso 34. O que diz o texto? E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Prestou atenção no que foi dito aqui? No que acontece ali em Atos 16? Aqueles homens de Deus não fizeram uma promessa de conversão àquele carcereiro. Eles não podiam fazer isso. Seria desonesto da parte deles fazer tal promessa. E pior ainda, seria desonesto para com Deus empenharem sua palavra prometendo aquilo que Deus não promete. Queridos, deixem que lhes diga algo muito importante. Talvez isso soe um pouco estranho aos seus ouvidos, mas creio que o Senhor vai apacentar o seu coração, os seus corações. Deus não tem compromisso comigo e com você. Deus tem compromisso com a palavra dele. Ele é fiel à sua palavra, não a mim e a você. Você pode até estar pensando, que palavra dura, pastor. Mas é a verdade. Veja o que diz o profeta Isaías. Lerei um texto para você. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a minha palavra, que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Isaías 55, versos 6 ao verso 11. Deus estaria se contradizendo se colocasse todos na mesma condição, todos no mesmo patamar. Aqueles que buscam a Deus e os que o desprezam. Os que creem e os que o ignoram. A palavra de Deus tem duas funções principais: salvar e condenar. Por fim, meus queridos, quero dizer que não conhecemos, não sabemos os que irão crer. Não temos esse conhecimento. Qual é a nossa função? Nossa função é anunciar a palavra e orar para que Deus faça brotar os frutos desta semente que está sendo plantada. Continue orando e continue anunciando a palavra do Senhor para os seus. Essa é a sua parte. O resto é com Deus. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por ser misericordioso conosco.
e por nos dar a alegria de estudar a Tua palavra. Pedimos ao Senhor que Teu Santo Espírito instrua o nosso coração, para que possamos aprendê-la, para que possamos acolhê-la, e assim, ó Senhor, fazer aquilo que Te apraz em nossas vidas. Abençoa, Senhor, a vida de nossos familiares, aqueles por quem nós oramos com tanto fervor. E, Senhor, faça a Tua vontade na vida deles, assim como em nossas vidas também. É assim que eu oro em Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus. E como eu disse, continue orando. Continue orando, continue colocando seus familiares na presença do Senhor. Porque fazendo isso, você estará testemunhando do amor de Deus na sua vida e também pela vida deles. E se você entende que este vídeo é importante, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, com todos os seus familiares. Se você não assinou o canal ainda, assine-o. Este canal tem como intuito alimentar a sua vida e a vida das pessoas que você considera importantes, as pessoas do seu ciclo social. Deus abençoe você em Cristo Jesus. Amém.